Abençoe, Wagner, você e sua Amém, pastor. família. Seja muito bem-vindo para adorarmos juntos o Senhor. Amém, pastor. Nós vamos cantar o hino de número 202 do HCC. Ele é meu e também teu, Senhor. Amém. Glória a Deus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo e agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nessa paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele a vida e Ele me traz. É segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Quem na sua vida mil problemas enfrentar, tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo
que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará, seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Em só desespero e amarguras e temor, andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meia dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará, seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Quero meditar na palavra do Senhor nesta noite com os irmãos, baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, de 1 a 10. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Pois deste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor, pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações, e eu quero pensar com os irmãos sobre o tema esperando o pior ou aguardando o melhor de Deus. Esperando o pior ou aguardando o melhor de Deus. Porque os prognósticos que os irmãos têm ouvido, as declarações, afirmações a respeito do futuro, não são os melhores, mas pelo contrário, são os piores. Há muita gente afirmando que a nossa economia vai desabar, que metade da população mundial vai morrer, que nunca mais seremos os mesmos, que teremos problemas emocionais seríssimos, que haverão outras consequências sobre a nossa vida. Enfim, os prognósticos futuros são os mais desoladores possíveis. No entanto, eu quero lhe desafiar nesta noite a não esperar o pior, mas confiar, sermos proativos quanto ao futuro, esperarmos o melhor de Deus. À luz desse texto da palavra do Senhor, em que o apóstolo Paulo está vivendo sobre os sofrimentos, sobre as aflições,
E Paulo tem em mente que essas aflições que ele está enfrentando por causa do Evangelho de Cristo Jesus chegaria a um tempo, um ponto que seria tão afligido que ele sucumbiria e chegaria ao seu fim. Ou seja, ele iria morrer por causa dos sofrimentos em Cristo Jesus, por causa do Evangelho do Senhor. Então ele faz esta declaração no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 10, quando ele tem em mente que se a nossa casa terrestre se desfizer, se a nossa vida terrenal, a vida neste mundo, a caminhada terrena terminar, Deus já nos preparou um edifício espiritual, uma casa espiritual, se referindo à eternidade. Em outras palavras, se esta vida terrenal está muito difícil, se os dias estão extremamente desafiadores e geram medo, insegurança, incerteza, se quanto ao futuro também os prognósticos são os piores, o que devemos fazer? Nos esforçar. E como vamos nos esforçar? Não andando por vista, mas andando por fé, diz o apóstolo Paulo. Então, esse texto, esta porção da palavra do Senhor, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 até o verso 10, tem tudo a ver, tem uma relação direta com aquilo que Paulo escreveu também em 2 aos Coríntios, mas no capítulo 4, do verso 16 a 18. Diz assim o apóstolo Paulo: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, queridos, com frequência, essa passagem de 2 Coríntios 5, de 1 a 10, tem sido estudada isoladamente, o que não permite contemplar a estrita relação que há entre 2 Coríntios capítulo 5, de 1 a 10, com 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 18, por causa dos pontos de vista de Paulo acerca da vida após a morte. Por isso, é preciso compreender o que ele nos disse em 4, 16 e 18. Paulo se refere à degradação do homem exterior, verso 16. E o fato de que a nossa leve e momentânea tribulação, com a degradação do homem exterior, para nós produz um eterno peso de glória, o verso 17 do capítulo 4, que é o que Paulo prossegue explicando, que é o que ele aguarda depois que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Então, olha a relação. O nosso homem exterior pode estar se corrompendo, pode estar se destruindo, mas a nossa leve e momentânea tribulação, com essa degradação exterior, a nossa vida se deteriorando por causa dos muitos sofrimentos, Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória nos céus. Então Paulo diz que ainda que a nossa casa terrestre se desfizer, Deus já nos preparou um edifício espiritual. Então, para uma boa interpretação desta passagem, é preciso entender que esse versículo é o âmago da passagem. Qual versículo? O versículo de número 1 do capítulo 5, ou seja, é o versículo principal. A forma como interpretamos este versículo determinará tudo mais que compreendermos deste parágrafo todo, capítulo 5, de 1 a 10. Portanto, quando encontramos a partícula se, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, se a nossa casa terrestre se desfizer. Se isto for uma realidade, e é uma realidade porque um dia vamos nos desfazer, um dia deixaremos este corpo, um dia desceremos à sepultura, um dia todos nós iremos morrer. Ela indica que o que segue adiante está intimamente relacionado com o que precede, ou seja, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Verso 17 do capítulo 4.
Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, 5:1, podemos concluir que na primeira parte deste versículo, Paulo se refere ao resultado final desse processo, ou seja, a destruição do corpo na morte. Ele está preocupado com a degradação do homem exterior, pelas perseguições e sofrimentos que lhe afligiam o corpo, e ele sabia que em qualquer tempo suas aflições cresceriam tanto que resultariam em sua morte. Paulo, então, está ciente de que a nossa casa terrestre pode ser facilmente destruída, mas diz ele, se isto acontecer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Então, se a nossa casa se desfizer, Deus já preparou algo muito melhor e muito maior, muito duradouro, ou seja, eterno. Que coisa extraordinária para nós, meus irmãos. Em outras palavras, para todos nós, o futuro parece extremamente sombrio. Os prognósticos são os piores. Entretanto, as coisas mais tenebrosas que estão sendo propagadas não podem ser maior do que Deus tem reservado para nós. Por mais difícil que seja o nosso futuro, o que podemos aguardar em Deus é o melhor nele. Em Romanos 8, 18 a 24, foi uma passagem escrita um pouco antes de Corinto e dá conta de que o sofrimento experimentado pelos crentes em Cristo Jesus não pode ser comparado com a glória que há de manifestar-se em nós. Aguardamos com expectativa, então, o melhor de Deus para todos nós, a nossa ressurreição para estarmos eternamente com o Senhor, o nosso Senhor. Portanto, eu leio em Romanos capítulo 8, 18 a 24, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 8 e o verso 18, começa a leitura até o 24. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, a esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então Paulo dá conta, um pouquinho antes de Corinto, já aos romanos, de que o futuro em Deus é glorioso para aqueles que creem, para aqueles que colocam no Senhor a sua confiança. Nada pode derrotar o crente. Podemos estar abatidos, podemos viver angustiados, podemos ser afligidos por muitas coisas, mas nunca destruídos. Agora, como, meus irmãos, experimentaremos o melhor de Deus quando os prognósticos do nosso futuro são os piores? Como manter a esperança em Deus? Então, para isso é preciso, primeiro, crer que Deus jamais nos deixará perdido, mesmo que nós estejamos sendo corrompidos. Mesmo que o nosso homem exterior esteja se destruindo, esteja se consumindo, como se nós todos estivéssemos sendo oferecidos em sacrifício, como o profeta Isaías diz, que somos levados para o matadouro todos os dias. Também o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, somos levados ao matadouro todo dia, ou seja, todos os dias convivemos com a realidade da morte, com a realidade da destruição, com a finitude da nossa vida, a limitação da natureza humana. No entanto, precisamos continuar crendo que jamais Deus nos deixará perdido, que a nossa salvação é algo sério de Deus para nós.
que não fomos salvos para vivermos a incerteza, não fomos salvos para perder a salvação por algum motivo, pelo contrário, fomos salvos para sempre, para sermos cidadãos dos céus, e hoje somos cidadãos dessa pátria, mas somos principalmente cidadãos dos céus. Há mansões celestiais reservadas para os que creem, há um bem-vindo de Deus para os que permanecerem fiéis. Os salvos permanecerão fiéis e receberão as palavras do Senhor de boas-vindas, dizendo: bendito sois vós, aqueles que no pouco foram fiéis, no muito te colocarei, entrem no gozo do teu Senhor. Sim, meus irmãos, é preciso crer que Deus jamais nos deixará perdido. Em segundo lugar, é preciso confiar que o próprio Deus nos preparou um futuro glorioso. Paulo diz: ainda que o meu homem exterior se corrompa, ainda que a minha casa terrestre se desfaça, Deus já me preparou um edifício espiritual, um tabernáculo eterno, uma morada para sempre com o Senhor, e nada, nenhuma situação ou nenhuma pessoa poderão separar-nos do amor de Deus, poderão impedir de que experimentemos um futuro glorioso no Senhor. Os versos 5 e 6 de 2 Coríntios diz assim a palavra do Senhor no texto que lemos: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Sim, meus irmãos, Paulo está a declarar no verso de número 5 que quem preparou este futuro foi o próprio Deus. E como Deus preparou? O Deus que prepara é o mesmo Deus que nos outorgou, que nos concedeu seu Espírito Santo, que é a garantia da nossa redenção. Foi o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, verso 13: em quem vós agora estáis, depois que ouvistes o evangelho da verdade, e nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, que é a garantia da vossa redenção. Portanto, meus irmãos, viver esses dias difíceis, viver este tempo de tribulação, de aflição, é viver confiante que o próprio Deus nos preparou um futuro glorioso. Em terceiro lugar, precisamos caminhar nesta caminhada terrenal por fé e não por vista. O verso 7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, o que estamos vendo é aflição, o que estamos vendo é tribulação, o que estamos vendo é angústia, o que estamos vendo é sofrimento. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz: não devemos caminhar por vista, porque as coisas que se veem são temporais. Tudo isto, todo este presente doloroso de sofrimento, um dia será o passado nosso. Um dia ficará no passado. Tudo isto vai passar em nome de Jesus. E o que Deus nos reserva no futuro? Algo glorioso para todos nós, vida abundante, dias melhores. Então precisamos caminhar por fé e não por vista. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Paulo está dizendo: enquanto estivermos nesta vida, estamos distantes do Senhor. O Senhor está na eternidade, nós estamos na finitude, nós estamos neste mundo ainda. Então, se vivermos por vista, desanimaremos, desfaleceremos em fé, e ficaremos vivendo essas situações desanimadoras, sem jamais conseguirmos recobrar o ânimo. Mas a palavra de Deus, a voz de Deus, somos a igreja do Senhor com a mensagem de esperança para transmitir. Não andamos por vista, mas andamos por fé. Não olhamos para o problema, não focamos nessas coisas, por mais difíceis que seja, ora gemendo, ora chorando, ora deprimido, entristecido. Estamos sim vivendo situações desta maneira, mas não queremos, nos recusamos a caminhar por vista, e sim precisamos caminhar por fé.
Paulo está nos ensinando então que na caminhada neste mundo, ou seja, na caminhada terrena, Deus não está acessível aos nossos olhos e nesse sentido estamos ausentes do Senhor. Não veremos a Deus, não contemplaremos o melhor de Deus, não experimentaremos a glória do Senhor nesses dias de dificuldades se mantivermos o olhar por vista. Só podemos alcançar a Deus, nos juntarmos a Ele, nos aproximarmos dEle, se caminharmos por fé. Por isso a palavra de Deus nos adverte, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meus irmãos, a determinação, não andemos por vista, mas por fé. Quero, por último, dizer que precisamos tomar uma decisão muito séria, a decisão na nossa vida, decisão de viver de um modo que agrade a Deus. Paulo estava vivendo a iminência da morte, Paulo estava mergulhado no sofrimento, na dor, uma tremenda adversidade na sua vida, mas a despeito de tudo isso, e sem saber qual seria o seu fim, o que iria lhe acontecer, como nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo dias incertos, nós estamos vivendo situações que não dão ou não trazem nenhuma segurança para nós, mas que importa o que estamos vivendo e o que irá nos acontecer. O que é mais importante é o que Paulo diz. Eu não estou preocupado no que irá me acontecer, mas o que ele está dizendo é muito melhor, é muito mais importante. Paulo decide viver de um modo que agrade a Deus, pelo que também nos esforçamos, verso 9, para lhe ser-lhe agradáveis. Paulo está dizendo, eu e vocês nos esforçamos para sermos agradáveis a Deus, quer presentes, quer ausentes. Quanto tempo então Paulo vai viver no corpo, ou se vai morrer logo e deixar o corpo, são questões que ele não pode determinar. Mas o que ele pode fazer e deseja fazer é como ele vai viver esses dias. Os seus dias de dor e sofrimento, de aflição e preocupação. Paulo então determinou que o seu objetivo na vida é agradar ao Senhor. Qual é o seu objetivo hoje, irmão? Qual é a sua decisão hoje? Qual é a realidade da sua vida hoje? Você realmente vive esta decisão de agradar a Deus, não caminhando por vista, mas por fé? Então esta é uma decisão que você precisa tomar. Não importa o que está nos acontecendo, isso não é o mais importante. O nosso foco não é no sofrimento. Não foque no sofrimento, não se vitimize. Não faça isto a sua bandeira. Estamos todos sofrendo, estamos todos vivendo situações adversas. Que importa, isso não é o mais importante na nossa vida. O mais importante em meio a tudo isto é saber como estamos vivendo diante de Deus. Não por vista, mas por fé, decidido a viver de modo a agradar ao Senhor. Então, esses prognósticos, essas situações que estão nos envolvendo, servem para nos aproximar de Deus, servem para levar-nos a esforçar-nos a viver de modo que agrade ao Senhor, meditando na sua palavra, orando mais, se santificando mais, estando mais junto do Senhor. Somente pela fé é que contemplaremos as maravilhas do nosso Deus. Portanto, Paulo sabia que poderia comparecer perante o tribunal de Corinto. Paulo sabia que poderia ser condenado como foi e sentenciado à morte como foi. Morreu como servo, morreu como gigante, morreu como homem de fé, que temeu a Deus e que decidiu viver de modo agradável do Senhor. Portanto, o futuro glorioso Paulo já está experimentando nas mansões celestiais, na presença do nosso Deus. Chegou primeiro que nós, irmãos. Então, creia que o mais importante não é o tribunal de Corinto.
O mais importante é que um dia todos nós estaremos face a face com o Senhor e nos apresentaremos diante do seu tribunal. Não seremos recompensados no futuro por causa das nossas obras. Todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus, mas um modo extraordinário, sobrenatural, especial que Deus fez foi nos salvar através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso, Dr. Lucas declarou em Atos: portanto, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E nenhum outro nome há dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, Deus não nos recompensará no futuro por causa das nossas obras, mas Deus nos recompensará pela maneira como decidimos viver diante do nosso Deus. Portanto, permaneçamos fiéis no presente e seremos glorificados no futuro. Aí a ordenança do apóstolo João: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, meus irmãos, prepare-se para o pior, talvez, mas aguarde o melhor do nosso Deus. Que o Senhor os abençoe nesta noite e que dê um restante de semana abençoado e abençoador, não caminhando por vista, mas por fé. Eu quero apresentar os pedidos que chegaram. Por último, a saúde da irmã de Campos, está infelizmente com câncer no pulmão. Vamos orar pela querida irmã do irmão Campos. É a Aninha que está pedindo. Seu José Pereira está entubado por Covid-19, irmão de João. Irmão do João Marco, que a Sheila pediu no início. Vamos orar. Mãe e avó de Mayra, a Cláudia e a Eva, vamos orar por elas, as queridas irmãs. A amiga de Sula, Isabel, que perdeu seu esposo. Então, a mamãe, o filhinho, com a ausência de seu esposo, seu papai, que faleceu. Vamos orar pela Isabel, vamos orar pela sua Ilimedes, vida espiritual, e pelo amigo do Marcelinho Abdu, que perdeu a sua mamãe. Débora Lins está agradecendo pela sua saúde, pela saúde do querido pastor Daniel. Edileuza pela alta do Rodrigo, primo do Edmilson. Elisângela pela alta da irmã Beth, da sua irmã Beth, e Jacó pelo seu aniversário. Então vamos colocar esse pedido diante de Deus nesta oração final. Bendito Deus, nosso Pai, receba a nossa gratidão nesta noite